Olá, eu sou Serginho Henrique e este é o Pastiche, num dia para conversarmos sobre a final de RuPaul's Drag Race All Stars 2. Ok! Quando a gente gosta muito de uma coisa, sente a necessidade de falar sobre ela. O Drag Race é um assunto sobre o qual eu sempre volto e que certamente me move de alguma forma. O programa acabou se tornando uma das minhas maiores paixões. Aliás, eu tenho aqui a consideração de que o Drag Race talvez seja uma das coisas mais importantes que apareceram na televisão na última década e que precisa ser mencionado e repensado a cada novo desdobramento. Na semana passada foi ao ar o último episódio da segunda temporada do All Stars. Ou seja, entre as 10 temporadas existentes do Drag Race, 2 delas são temporadas especiais que recuperam queens que já haviam participado e promovem ali uma nova disputa só com essas reparticipantes. Pois bem, no início o programa era bastante precário, mas com um discurso muito conciso a respeito de aceitação, a respeito de liberdade e a respeito de uma discussão tão presente nos nossos dias, a discussão de gênero. Homens se passando por mulheres e vivendo profissionalmente disso, trazendo à tona uma série de questões a respeito da homossexualidade, a respeito da identidade e a respeito da cultura e do entretenimento. RuPaul's Drag Race foi ganhando uma importância cada vez maior dentro do mundo gay, mas também fora dele, por ser um programa que tem um discurso aberto e livre sobre as diferenças. Até este momento, acredito que o programa teve 2 grandes fases. As 3 primeiras temporadas, ainda muito precárias, ainda com um orçamento baixíssimo, mas já despontando como um programa essencial na televisão do século XXI. O programa tinha consistência e encontrou a sua queen principal. Raja, ou Raja, reunia a qualidade que até então o programa buscava. Da 4ª temporada pra frente, a interação com o público se torna cada vez maior e parece que os moldes e os modelos deixam de ser os mesmos de sempre. Sobretudo graças ao programa, o universo das drag queens mudou radicalmente nos últimos tempos. Até então, o próprio programa mostra que existiam as queens mais tradicionais, com nomes importantes, bem no estilo aqui no Brasil de Vera Verão, Nani People, Silvete Montilla, ou ainda algumas queens internacionais, como as que aparecem no filme Priscilla ou Divine e a própria RuPaul. RuPaul, aliás, é quem dá o primeiro passo para que o mundo drag saia um pouco do underground, do submundo, e comece a ganhar a cultura pop, a cultura massificada, e comece a se tornar uma paixão entre homens e mulheres do mundo todo. RuPaul é extremamente consistente no seu trabalho, leva muito a sério aquilo que criou e aquilo que faz pelas garotas. E desde então, o programa se tornou uma espécie de frisson e foi revelando queens de diferentes tipos, com diferentes objetivos e coroando várias delas. Até aqui, nós temos 8 queens diferentes e 2 queens all-stars. E aí aqui está o ponto da nossa conversa dessa semana. Na semana passada foi encerrado a segunda edição especial do Drag Race, o All Stars 2. Nessa temporada, as queens que participaram já eram efetivamente grandes ídolos quando são chamadas para o programa. Diferente de uma série de outras que talvez fossem conhecidas no meio gay americano, mas que definitivamente não haviam ganhado o mundo ainda. Com o segundo All Stars, com o programa na sua 8ª temporada regular e na 10ª, se formos considerar todas, as queens que aparecem ali já são conhecidas mundialmente e diversas delas já fizeram turnês mundo afora. Das queens que participaram da edição mais recente, ao menos 5 delas já vieram ao Brasil, por exemplo. E o programa transcorreu em nível altíssimo até o último episódio. Em todos os momentos, Alaska se fazia como a verdadeira merecedora do legado de RuPaul. Diferente de todas as outras temporadas, em que já se tinha uma certa intuição de que RuPaul procura por alguém que a substitua daqui a um tempo, nenhuma delas tinha de fato a força para fazer isso. Alaska efetivamente foi a vencedora, e mesmo antes do programa começar, já sabíamos que ela iria muito longe. Mas aconteceu algo de imprevisto pelo meio do caminho. Katya é uma queen extremamente cativante, e Alyssa Edwards já tem um legado que é inegável. As 3 pareciam merecer muito a coroa. E ainda por cima, existia a figura de Tatiana, recuperada da 2ª temporada, numa evolução absoluta nesses últimos anos e que realmente merecia estar ali. Pois bem, o andamento do programa você mesmo vai acabar procurando e vai encontrar por aí. O que eu gostaria mesmo de dizer é que essas paixões que nos movem, nos transformam, nos fazem pessoas melhores. Graças ao Drag Race, eu mesmo, que sou um homossexual, passei a compreender melhor a realidade desses rapazes que trabalham como drag queens. Dei a eles dignidade e transformei RuPaul na minha maior diva pop. Semana passada, na festa Priscilla, eu tive a oportunidade de estar com 2 das queens, Ben de la Creme, da 6ª temporada,
e Katya, da 7ª e agora do All Star 2. Eu já havia estado com a Katya em Brasília no ano passado, mas ela sempre inspira irmos até ela e desvendarmos um pouquinho dos seus segredos. Katya chama atenção porque parece estar em constante diálogo com sua própria subjetividade. Ela sempre quer estar em equilíbrio e nós todos sabemos que se manter uma pessoa equilibrada está longe de ser algo fácil. Mas a Alaska definitivamente está lutando por isso desde antes do programa ser conhecido. Alaska se inscreveu em todas as temporadas desde a primeira. Foi chamada para fazer a 5ª, depois que o seu então marido havia sido chamado para participar da 4ª. Sharon Meadows nunca havia tentado participar do Drag Race e é convidada antes da Alaska. De repente, quando finalmente está no programa, Alaska se deslumbra com a sua paixão e se perde. Acaba não levando a coroa. Muito embora minha torcida sincera fosse pela Katya, não tenho dúvidas de que Alaska merecia o programa, merecia a coroa, merecia efetivamente o legado de RuPaul. Nos shows dela que já assisti, Alaska tem uma estrutura sólida, tem uma consciência muito presente da sua personagem e absoluto frisson de massas. Diferente de outras queens que ganham o público do programa, mas deixam a desejar em performances ao vivo. Com Katya e Bendela, nossa conversa foi breve. Da primeira vez que estive com Katya, fiz uma brincadeirinha com uma garrafa de água, como a própria RuPaul fizera no final da 7ª temporada, quando Katya era a grande favorita. Agora, mais uma vez, a Katya era a favorita, mas é impossível contestar o merecimento de Alaska. Brinquei que ela era uma espécie de Raven, uma outra queen que foi preferida pelo público e preterida pelo programa. Tiramos algumas fotos, Katya olha nos olhos e cativa. Alaska tem um ar de superioridade e às vezes isso até afasta o público, mas que é competentíssima, isso não há dúvidas. Pois bem, o que eu queria no vídeo de hoje, na verdade, era dividir um pouquinho com vocês, mais uma vez, o quanto eu sou perdidamente apaixonado pelo Drag Race e o quanto eu acho que ele é um programa fundamental para quem sente a necessidade de abrir-se para o novo, de conhecer o mundo. Procura aí as temporadas. A primeira, a 8ª e as 2 temporadas do All Star não existem no Netflix, mas as outras todas existem. Procura, tenta assistir na ordem, você vai curtir, vai gostar bastante. RuPaul Charles tem muito a te ensinar. E aquelas garotas, certamente, são grandes exemplos de vida. Can I get an amen up in here? Amen. But now, sashay away.